Olá do Charles. Bem-vindo ao canal Charles Audiobook. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, acionar o sininho para receber todos os novos vídeos audiobook. Hoje estaremos narrando mais um livro do Joseph Murphy. Liberte o poder do seu subconsciente. Sobre este livro. Os capítulos deste livro apresentam ao leitor um caminho para viver de maneira mais saudável, feliz e gratificante de todas as formas e expressões possíveis. Os textos do Dr. Murphy estão previstos pelas leis universais da mente e por meio da espiritualidade infinita dentro do coração e da mente de todos nós. Ao combinar as abordagens metafísica, espiritual e pragmática do Dr. Murphy com sua forma de pensar e viver, você vai aprender o segredo para alcançar o que realmente deseja. Começará a preencher a mente com padrões nobres e divinos de pensamentos e se alinhará ao espírito infinito interior. Reivindique a beleza, o amor, a paz, a sabedoria, as ideias criativas, e o infinito vai responder na mesma proporção, transformando sua mente, seu corpo e tudo ao seu redor. O pensamento é o meio entre o espírito, o corpo e o material. Trata-se de uma ferramenta que pode ser usada para resolver a maioria dos problemas que indivíduos encontram na vida. Foi comprovado que, com ela, é possível atingir os objetivos pretendidos. O tema básico de Murphy diz que a solução para os problemas está dentro de cada um de nós. Os elementos externos não podem mudar o pensamento de alguém, ou seja, a sua mente pertence apenas a você. Para ter uma vida melhor, é preciso mudar a mente em vez de circunstâncias externas. Você cria o seu destino. O poder da mudança está na mente e, ao usar o poder da mente subconsciente, você pode mudar para melhor. Os textos que compõem esse livro foram tirados da primeira incursão do Dr. Murphy pela escrita, no início da década de 1950, quando ele começou a transcrever as partes mais importantes de seus sermões. A palestra no boletim da igreja. Muitos de seus seguidores queriam mais do que estes resumos e sugeriram que ele publicasse os seus artigos, roteiros de programas de rádio, palestras, livretos e sermões. A princípio, Murphy hesitou, mas concordou em experimentar. Os programas de rádios eram gravados em enorme disco de 78 rotações, prática usual na época. Ele fez 6 livretos de um desses discos e os colocou na recepção do saguão da Wilshire Ebel Theatre. Foram todos vendidos em 1 hora. Isso marcou o início de uma nova empreitada. Os livretos, que explicavam textos bíblicos e forneciam meditações e preces para seus ouvintes, passaram a ser vendidos não só na igreja dele, como em outras igrejas, livrarias e também pelo correio. Ao perceber o crescimento da igreja, Dr. Murphy contratou uma equipe para auxiliá-lo nos vários programas em que estava envolvido e também na pesquisa e na preparação dos livretos. Um dos integrantes mais eficazes da equipe
era a sua secretária administrativa, doutora Jean Wright. A relação de trabalho se transformou em romance e eles se casaram, criando uma parceria que enriqueceu a vida de ambos. Nessa época, década de 1950, não havia muitas editoras voltadas à espiritualidade. Os Murphy encontraram algumas editoras pequenas em Los Angeles e produziram uma série de livretos, cada um tendo entre 30 e 50 páginas impressas na forma de panfleto, que foi vendida principalmente em igrejas a preços que variavam entre $1,50 e $3. Quando os pedidos para esses livros aumentaram a ponto de exigir segunda e a terceira edições, as grandes editoras reconheceram que havia um mercado para materiais inspirados em espiritualidade e convenceram o Dr. Murphy a escrever livros mais longos. Ele ficou conhecido em outras regiões, além de Los Angeles, graças aos livretos, programas de rádio e palestras, e foi convidado a falar em todo o país. Ele não limitou suas palestras e assuntos religiosos e abordou também os valores históricos da existência, a arte da vida saudável e os ensinamentos dos grandes filósofos da cultura oriental e ocidental. Capítulo 1. O poder de cura da mente subconsciente. É de fato que todos nós vivemos em busca da cura para questões de corpo e de alma. O que é capaz de curar? Onde está o poder da cura? Essas são perguntas feitas por todos. A resposta é que o poder da cura está na mente subconsciente de cada pessoa. E mudar a atitude mental da pessoa doente para liberar esse poder. Nenhum praticante de ciências mentais ou religiosas, nenhum psicólogo, psiquiatra ou médico curou um paciente. Há um ditado: o médico faz o curativo, mas quem cura é Deus. O psicólogo ou psiquiatra é responsável por remover os bloqueios mentais do paciente, de modo que o princípio de uma cura seja liberado, recuperando sua saúde. Da mesma forma, o cirurgião remove o bloqueio físico, permitindo que a corrente de cura funcione normalmente. Nenhum médico, cirurgião ou profissional de ciências mentais alega ter curado o paciente. O único poder curativo é chamado por vários nomes: natureza, vida, Deus, inteligência criativa e poder subconsciente. Existem diversos métodos utilizados para remover os bloqueios físicos, mentais e emocionais responsáveis por inibir o fluxo do princípio curativo da vida que anima todos nós. O princípio curativo da vida que anima todos nós é o princípio que cura, que reside na mente subconsciente e que pode curar a mente e o corpo de todas as doenças quando adequadamente direcionado por você ou outra pessoa. Esse princípio de cura funciona para todos, independente da religião, da cor ou da etnia. Você não precisa pertencer a uma igreja específica para utilizar e participar desse processo de cura. O subconsciente vai curar a queimadura ou o corte na sua mão, mesmo que você se considere ateu ou agnóstico. O procedimento terapêutico moderno se fundamenta nesta verdade. A inteligência infinita e o poder do subconsciente reagem de acordo com a sua fé.
Os praticantes de ciências mentais ou religiosas seguem a prescrição da Bíblia e se dirigem em um lugar reservado para acalmar a mente. Lá, eles relaxam, esquecem os problemas e pensam na presença curativa infinita que há neles. Esses indivíduos fecham a mente para todas as distrações externas e, em seguida, de modo tranquilo e intencional, fazem uma solicitação ou pedido ao subconsciente, percebendo que a inteligência da mente fornecerá as respostas de acordo com as suas necessidades. A descoberta mais maravilhosa é esta: imagine o objetivo desejado e sinta a realidade dele. O princípio infinito da vida vai responder à sua escolha e ao seu pedido consciente. Este é o significado da crença que você recebeu e receberá. E também é o que o cientista mental moderno faz quando pratica a terapia da prece. Um processo de cura. Existe apenas um princípio universal de cura, operando em tudo o que é vivo, seja o gato, o cachorro, a árvore, a grama, o vento ou a terra. Esse princípio vital opera através dos reinos animal, vegetal e mineral, na forma de instinto e lei do crescimento. A mente humana capta de modo consciente este princípio vital e tem a capacidade de direcioná-lo, também conscientemente, para se abençoar de incontáveis formas. Há várias abordagens, técnicas e métodos para usar o poder universal, mas existe apenas um processo de cura, que é a fé. Ele será aplicado em você de acordo com a fé que você tiver. A lei da crença. Todas as religiões do mundo representam formas de crença. E essas crenças são explicadas de várias maneiras. A lei da vida é a crença no que você acredita em relação a si mesmo, à vida e ao universo. Isso será aplicado em você, de acordo com as suas crenças. A crença é um pensamento que faz o poder do subconsciente ser distribuído em todas as fases da vida, de acordo com seus hábitos de pensamento. Se você observar bem, perceberá que a Bíblia não fala sobre a crença em um determinado ritual, cerimonial, forma, instituição ou fórmula. Ela fala sobre a crença em si. A crença da sua mente é simplesmente o seu pensamento. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. É tolice acreditar em algo que vai prejudicar ou fazer mal a você. Lembre-se, não é o que você acredita, e sim a sua crença ou o seu pensamento que cria o resultado. Todas as experiências, atos, eventos e circunstâncias da sua vida são apenas reflexos e reações ao seu pensamento. A terapia da prece é a função combinada da mente consciente e inconsciente, direcionada de modo científico. É a função sincronizada, harmoniosa e inteligente dos níveis consciente e subconsciente da mente, direcionados de maneira específica para um determinado propósito. Na prece científica ou terapia da prece, você deve saber o que está fazendo e por que está fazendo. Você deve acreditar na lei da cura.
A terapia da prece também é chamada de tratamento mental ou prece científica. Na terapia da prece, você escolhe conscientemente determinada ideia, imagem mental ou plano que deseja vivenciar. Sua capacidade de comunicar esta ideia ou imagem mental para o subconsciente é percebida, sentindo a realidade do estado presumido. Se você permanecer fiel em sua atitude mental, a prece será atendida. Essa terapia é uma ação mental clara para os propósitos específico e preciso. Suponha que você decida curar uma determinada dificuldade com esse tratamento. Você sabe que seu problema ou doença pode ser causado por pensamentos negativos, carregados de medo e alojados no subconsciente e que, se você conseguir tirar esses pensamentos da mente, obterá a cura. Portanto, você recorre ao poder curativo dentro do subconsciente, lembrando a si mesmo do poder e inteligência infinitos e da capacidade que esse poder tem de curar tudo. Enquanto você se concentra nessas verdades, o medo começará a dissolver, e a lembrança dessas verdades também corrigirá as crenças errôneas. Você agradece pela cura, que sabe que virá, e afasta a mente da dificuldade até se sentir guiado. Após um intervalo, a orar novamente durante a prece, é essencial que você se recuse a dar poder a quaisquer condições negativas ou a admitir, mesmo por um segundo, que a cura não virá. Essa atitude mental promoverá a união harmoniosa entre a mente consciente e o inconsciente, conferindo o poder da cura. A cura pela fé. O que isso significa e como a fé cega funciona? O que é popularmente conhecido como cura pela fé não se trata da fé mencionada na Bíblia. Trata-se do conhecimento sobre a interação entre a mente consciente e o subconsciente. Os curandeiros são pessoas que curam sem ter qualquer compreensão científica dos poderes e forças envolvidos. Eles podem alegar que têm o dom especial da cura, e a fé cega do doente nesses poderes pode apresentar resultados. Curandeiros em sociedades primitivas podem curar por sortilégios. A pessoa pode ser curada ao tocar os chamados ossos de santos ou qualquer outro objeto que a faça acreditar sinceramente naquele método ou processo. Qualquer método que faça alguém deixar de sentir medo e preocupação para ter fé e esperança vai ser eficiente. Muitas pessoas podem alegar que determinada teoria dá resultados e que, portanto, está correta, como já foi explicado neste capítulo. Isso não pode ser verdade. Para ilustrar como a fé cega funciona, vamos falar do médico suíço Franz Anton Mesmer. Em 1776, ele alegou realizar várias curas ao passar ímãs artificiais em pessoas doentes. Mais tarde, ele abandonou os ímãs e evoluiu para a teoria do magnetismo animal, um fluido que permeia o universo, mas que seria mais ativo no organismo humano. Mesmer alegava que esse fluido magnético
saía dele para os pacientes e os curava. As pessoas corriam em multidões para se consultar com ele e várias curas incríveis ocorreram. Mesmer se mudou para Paris, onde o governo formou uma comissão de médicos e integrantes da Academia de Ciências, na qual Benjamin Franklin fazia parte, para investigar essas curas. O relatório aceitava os principais fatos alegados por Mesmer. Uma alegava não haver a evidência que comprovassem que a teoria dos fluidos magnéticos estava correta. Também defendia que os efeitos eram causados pela imaginação dos pacientes. Pouco tempo depois, Mesmer foi levado ao exílio e morreu em 1815. Em seguida, James Blade, um médico de Manchester, tomou para si a tarefa de mostrar que o fluido magnético não tinha nenhuma relação com as curas do Dr. Mesmer. Dr. Blade descobriu que os pacientes podiam ser lançados em um sono hipnótico por sugestão, durante o qual muitos fenômenos que eram atribuídos ao magnetismo por Mesmer podiam ser produzidos. É possível observar que todas essas curas foram certamente realizadas pela imaginação ativa dos pacientes, aliada a uma sugestão poderosa de saúde para o subconsciente dessas pessoas. Tudo isso era chamado de fé cega, pois na época não era possível entender como as curas aconteciam. Fé subjetiva. O que isso significa? Você vai se lembrar da afirmação e ela não precisará ser repetida muitas vezes, de que a mente subjetiva ou subconsciente é tão receptiva ao controle da própria consciência ou da mente objetiva, quanto poder ser pela sugestão de outra pessoa. Seja qual for a sua crença objetiva, se você assume ter fé, ativa ou passivamente, o subconsciente será controlado pela sugestão e o seu desejo será realizado. A fé exigida nas curas mentais é puramente subjetiva. Para curar o corpo, é obviamente desejável garantir a fé simultânea da mente consciente e da subconsciente. Contudo, isso não será necessariamente imprescindível se você entrar em um estado de passividade e receptividade, relaxando a mente e o corpo rumo a um estado sonolento. Quando sua passividade fica receptiva à impressão subjetiva. Recentemente me perguntaram: como conseguir uma cura através de um sacerdote? Não acreditei quando ele me disse que não existia isso de doença e que a matéria também não existe. No começo, esse homem pensou que sua inteligência estava sendo insultada e protestou contra um absurdo tão evidente. A explicação é simples. Ele foi acalmado por palavras reconfortantes, ditas para levá-lo a uma condição perfeitamente passiva, sem falar ou pensar em nada naquele momento. O sacerdote também ficou passivo e afirmou, de maneira calma, tranquila e constante, por cerca de meia hora, que aquele homem teria saúde, paz, harmonia e plenitude. O homem sentiu um alívio imenso e sua saúde foi restaurada. É fácil ver que a fé subjetiva do homem se manifestou
pela passividade dele durante o tratamento e que as sugestões de saúde feitas pelo sacerdote foram transmitidas ao subconsciente, levando as duas mentes subjetivas a se unirem. O sacerdote não foi prejudicado pelas autossugestões antagonistas do paciente, que tinha dúvidas objetivas em relação ao poder religioso ou à correção da teoria. Nesse estado de sonolência, a resistência da mente consciente ficou reduzida ao mínimo e os resultados surgiram. A mente subconsciente do paciente foi controlada por essa sugestão e exerceu suas funções de acordo com ela, levando-a à cura. O significado do tratamento ausente. Imagine descobrir que sua mãe, que mora em Nova York, está doente e você vive em Los Angeles. Ela não está fisicamente no mesmo lugar que você, mas você pode orar por ela. Ó Pai, que está em mim é quem faz a obra. O Pai, que está em mim, é quem faz as obras. João 14:10. A lei criativa da mente subconsciente lhe servirá e fará o trabalho. A resposta é automática. O tratamento serve para induzir uma percepção interna de saúde e harmonia em sua mentalidade. Essa realização interna age por meio da mente subconsciente e opera por meio da mente subconsciente da sua mãe, como se fosse apenas uma mente criativa. Seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição operam por meio da mente universal e subjetiva, colocando em movimento uma lei no lado subjetivo da vida, que se manifesta por meio do corpo dela na forma de cura. No princípio mental, não há tempo ou espaço. É a mesma mente que opera através da sua mãe, não importe ela onde esteja. Na realidade, não existe tratamento ausente em oposição ao tratamento presente, pois a mente universal é onipresente. Você não vai tentar enviar pensamentos ou manter um pensamento. O seu tratamento consiste em um movimento consciente do pensamento e, à medida que você se torna ciente das propriedades de saúde, bem-estar e relaxamento, elas ressuscitarão na experiência da sua mãe e os resultados vão aparecer. A seguir, veremos um exemplo perfeito de que se chama tratamento ausente. Há pouco tempo, uma ouvinte do nosso programa de rádio em Los Angeles orou desta forma pela mamãe, que havia sofrido uma trombose coronária em Nova York. A presença da cura está exatamente onde minha mãe está. A condição corporal dela é apenas um reflexo da vida pensada como sombras em uma tela. Sei que, para mudar as imagens dessa tela, eu preciso mudar o filme que está sendo projetado. Minha mente é o rolo de projeção, e nessa tela eu projeto imagens de plenitude, harmonia e saúde para minha mãe. A presença curadora infinita que criou o corpo da minha mãe, com todos os órgãos, agora está saturando cada átomo dela, e um rio de paz flui em cada célula de seu corpo. Os médicos serão divinamente guiados, e quem tocar minha mãe será orientado a fazer o certo. Sei que a doença não tem realidade final. Se tivesse, ninguém nunca seria curado. Agora
eu me alinho ao princípio infinito do amor e da vida. Eu sei o decreto que a harmonia, a saúde e a paz estão sendo expressas nesse exato momento no corpo da minha mãe. Ela orou dessa forma várias vezes ao dia, e a sua mãe teve uma recuperação notável em pouco tempo, para a surpresa do especialista que a acompanhava. O médico a elogiou pela grande fé no poder de Deus. A influência dos pensamentos da filha colocou em movimento a lei criativa da mente ao lado subjetivo da vida, que se manifestou no corpo da mãe na forma da saúde perfeita e harmonia. O que a filha sentiu como verdadeiro sobre sua progenitora foi simultaneamente ressuscitado como experiência da mãe. Liberar a ação cinética da mente subconsciente. Um amigo psicólogo me contou que um de seus pulmões estava infectado. Radiografias e exames detectaram a presença de tuberculose. À noite, antes de dormir, ele passou a afirmar calmamente: cada célula, nervo, tecido e músculo dos meus pulmões agora estão se tornando plenos, puros e perfeitos. Todo o meu corpo terá saúde e a harmonia restaurada. Essas não foram exatamente as palavras dele, mas representam a essência do que ele dizia. A cura total ocorreu em um mês. Radiografias posteriores confirmaram isso. Eu quis saber um pouco mais sobre o método utilizado. Então perguntei por que ele repetia as palavras antes de dormir. A resposta foi: a ação cinética da mente consciente continua durante o sono. Por isso, dê ao subconsciente algo bom para trabalhar enquanto descansa. Essa resposta foi muito sábia. Ao pensar em harmonia e saúde perfeitas, ele nunca citou o problema pelo nome. Sugiro fortemente que você pare de falar sobre seus problemas ou de dar nome a eles. A atenção e o medo que vocês têm são a fonte de onde eles tiram vida. Assim como meu amigo psicólogo, torne-se um cirurgião mental, e os seus problemas serão cortados como galhos mortos de uma árvore. Se você constantemente dá nome às suas dores e sintomas, a ação cinética é inibida, o que significa o bloqueio da liberação do poder de cura e a energia da mente subconsciente. Além disso, pela lei da sua mente, a imaginação tende a tomar forma daquilo que você mais teme. Preencha a mente com as grandes verdades da vida e progrida rumo à luz do amor. Resumo das ferramentas para a saúde. Descubra o que cura você. Perceber as direções corretas fornecidas pelo subconsciente vai curar sua mente e seu corpo. Desenvolva um plano nítido para transferir seus pedidos ou desejos para seu subconsciente. Imagine o que você deseja e sinta a sua realidade. Persista nisso e conseguirá resultados precisos. Decida o que a crença é. Saiba que a crença é um pensamento na mente, e o que você pensa será criado. É tolice acreditar em doença e algo para lhe prejudicar ou fazer mal. Acredite em saúde, prosperidade, paz, riqueza e orientação divina. Os pensamentos importantes e nobres nos quais você habitualmente se concentra
se transformam em grandes atos. Aplique em sua vida a força da terapia da prece. Escolha determinado plano, ideia ou imagem mental. Una-se a essa ideia em termos mentais e emocionais. Caso você permaneça fiel a essa atitude mental, sua prece será atendida. Lembre-se sempre, se você realmente quer o poder da cura, poderá tê-lo antes da fé. Isso significa conhecer o trabalho da sua mente, nos planos consciente e inconsciente. A fé vem com a compreensão. A fé cega significa que uma pessoa pode obter resultados na cura sem ter qualquer compreensão científica dos poderes e das forças envolvidas nela. Aprenda a orar pelas pessoas queridas que estão doentes. Acalme a mente e assim seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição irão operar através da mente subjetiva universal. Eles serão percebidos e ressuscitarão na mente da sua pessoa querida. Capítulo 2. Técnicas práticas de cura mental. Um engenheiro lança mão de uma técnica e de procedimentos específicos para construir uma ponte ou um motor. Assim como um engenheiro, a sua mente também usa técnica para governar, controlar e direcionar a sua vida. Você deve perceber quais são os principais métodos e técnicas. Ao construir a ponte Golden Gate, os engenheiros primeiro estudaram os princípios matemáticos, as pressões e tensões. Depois, conceberam uma imagem da ponte ideal que cruzaria a baía. A terceira etapa foi aplicar métodos testados e comprovados, por meio dos quais os princípios foram implementados até que a ponte tomasse forma e pudéssemos atravessá-la de carro. Da mesma forma, existem técnicas e métodos pelos quais as nossas preces são atendidas. Se a sua prece foi atendida, há uma maneira pela qual isso acontece, e isso é científico. Nada acontece por acaso. Esse é um mundo de lei e ordem. Nesse capítulo você vai encontrar técnicas práticas para aplicar e promover a vida espiritual. Suas preces não devem ficar no ar como um balão. Elas precisam ir a algum lugar e realizar algo na sua vida. Quando analisamos a prece, descobrimos que existem vários métodos e abordagens diferentes. Não vamos considerar neste livro as preces formais e os rituais utilizados em serviços religiosos. Eles têm um lugar importante na adoração em grupo. Nossa preocupação imediata é com os métodos pessoais de prece aplicados na vida diária e utilizados para ajudar os outros. A prece ocorre quando formulamos uma ideia sobre algo que desejamos realizar. Trata-se do desejo sincero da alma. O seu desejo é sua prece. Ela vem das suas necessidades mais profundas e revela o que você quer na vida. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5:6. Isto é a prece, a fome da vida e a sede de paz, harmonia,
saúde, alegria e outras bênçãos na vida. A técnica de ignorar para impregnar o subconsciente. Essa técnica consiste basicamente em induzir o seu subconsciente a apoderar-se do seu pedido, como se ele tivesse sido feito pelo seu consciente. Essa transmissão é mais bem sucedida em um estado semelhante ao devaneio. Saiba que na mente profunda existe uma inteligência infinita e um poder infinito. Apenas pense tranquilamente no que você quer e veja isto se tornando realidade a partir deste momento. Imagine a menina que tossia muito e estava com a garganta dolorida. Ela declarou firme e repetidamente: está passando agora, e melhorou em cerca de 1 hora. Ao usar essa técnica com total simplicidade e ingenuidade, o subconsciente vai aceitar o que está sendo planejado para ele. Se você fosse construir uma casa para morar com a família, certamente se interessaria pela criação da planta e faria de tudo para que os construtores a seguissem. Você tomaria cuidado com o material e escolheria apenas as melhores madeiras, a fiação, o melhor de tudo. Mas e quanto à sua casa mental e à sua planta da felicidade e da abundância? Todas as experiências e tudo o que entra em sua vida depende da natureza dos tijolos que você usa para construir o seu lar mental. Se sua planta mental está cheia de padrões de medo, preocupações, ansiedade ou escassez, e se você estiver desanimado, com dúvidas ou com pensamentos de maldade, a textura do material que você está tecendo mentalmente aparece na forma de mais desgaste, preocupação, tensão, ansiedade e limitações de todo tipo. A atividade mais fundamental e poderosa da vida é a que você constrói na mente. A cada hora, a sua palavra, embora silenciosa e invisível, é real. Você está construindo um lar mental o tempo todo, onde os pensamentos e imagens mentais representam essa planta. A cada hora, a cada momento, é possível gerar saúde, sucesso e felicidade através de pensamentos que você cria. As ideias que acolhe, as crenças que aceita e as cenas que ensaia no estúdio oculto da mente. Esta mansão grandiosa, construção na qual você está perpetuamente envolvido, são a sua personalidade e a identidade neste plano. São toda a história da sua vida nesta terra. Faça uma nova planta, criada silenciosamente ao perceber a paz, harmonia, alegria e boa vontade no momento presente. Ao se concentrar nessas coisas e reivindicá-las para si, o subconsciente vai aceitar essa planta e transformar tudo isso em realidade. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. A ciência e a arte da verdadeira prece. A palavra ciência significa conhecimento, coordenado, organizado e sistematizado. Vamos pensar na ciência e na arte da verdadeira prece. Ela lida com os princípios fundamentais da vida, com as técnicas
e os processos pelos quais elas podem ser demonstradas em você e em todos os seres humanos. Quando aplicada com fé, a arte e a técnica, o processo e a ciência por trás dela é a resposta definitiva da mente criativa à sua imagem mental ou pensamento. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Neste versículo você aprende que deverá receber pelo que pede. A porta se abrirá ao seu comando e você deverá encontrar o que procura. Este ensinamento indica a certeza das leis mentais e espirituais. Há sempre uma resposta direta da inteligência infinita que está na mente subconsciente para a consciente. Se você pedir pão, não irá receber pedra. É preciso pedir acreditando para conseguir receber. A mente se move do pensamento para o objeto. Se não houver uma imagem na mente, ela não poderá se mover, pois não haveria para onde ir. A prece, que é o seu ato mental, deve ser aceita como imagem na mente antes que o poder do subconsciente atue e faça com que ela seja produtiva. Você deve alcançar um ponto de aceitação em sua mente, um estado incondicional e indiscutível de concordância. Esta contemplação deverá ser acompanhada por uma sensação de alegria e tranquilidade ao prever a realização certa do seu desejo. A base sólida para a arte e a ciência da verdadeira prece é o seu conhecimento. Assim, a confiança total que o movimento da mente consiste ganhará uma resposta definitiva da mente subconsciente, que tem sabedoria ilimitada e poder infinito. Ao seguir esse procedimento, as suas preces serão atendidas. A técnica da visualização. A forma mais fácil e óbvia de formular uma ideia é visualizá-la e imaginá-la de modo vivido, como se fosse real. É possível ver a olho nu apenas o que já existe no mundo concreto. Da mesma forma, o que é possível visualizar mentalmente já existe nos reinos invisíveis do pensamento. As imagens que você tem em mente são a substância do que você espera que aconteça e as evidências do que não foi visto. O que você forma na imaginação é tão real quanto qualquer parte do seu corpo. A ideia e o pensamento são reais e um dia vão aparecer no mundo objetivo, se você for fiel à sua imagem mental. O processo de pensar faz com que impressões sejam criadas na mente, e essas impressões se manifestem em fatos e experiências em sua vida. Quem trabalha com construção visualiza o tipo de prédio desejado e depois o vê da forma desejada quando ele está finalizado. Essas imagens e processos de pensamento viram um molde a partir do que o prédio irá surgir. Seja ele belo ou feio, seja um arranha-céu ou com poucos andares. A imagem mental será projetada quando ganhar forma no papel. Com o tempo, os construtores reúnem os materiais necessários e o prédio é construído até ser terminado, estando perfeitamente de acordo com os padrões mentais do arquiteto.
Eu utilizo a técnica de visualização antes de falar em público. Acalmo o pensamento a fim de apresentar as minhas imagens mentais à mente subconsciente. Depois, imagino o auditório com os assentos ocupados por homens e mulheres iluminados, inspirados e com a presença infinita de cura dentro de cada um. Eu os vejo radiantes, felizes e livres. Após criar a ideia na imaginação, eu a sustento tranquilamente como imagem mental, enquanto imagino ouvir homens e mulheres dizendo: estou curado, estou curada, eu me sinto maravilhosamente bem. Tive uma cura instantânea, estou transformado, estou transformada. Faço isso porque cerca de 10 minutos ou mais, sabendo e sentindo que a mente e o corpo de cada pessoa estão saturados de amor, plenitude, beleza e perfeição. Minha consciência cresce tanto que chego a ouvir as vozes na multidão, proclamando a saúde e felicidade que sentem. Assim, libero toda a imagem e subo no palco. Quase todo domingo, alguém diz que suas preces foram atendidas. Método do filme mental. Como dizem os chineses, uma imagem vale mais que 1000 palavras. William James, o pai da psicologia norte-americana, destacou que a mente subconsciente vai transformar em realidade qualquer imagem que seja mantida no pensamento e apoiada pela fé. Haja como se fosse e será. Há alguns anos eu estava no meio oeste dos Estados Unidos, palestrando em vários estados, e desejava estabelecer uma base permanente na região, onde pudesse atender quem precisasse de ajuda. Viajava muito, mas aquele desejo não saía da minha mente. Certa noite, em um hotel em Spokane, Washington, relaxei completamente em um sofá. Foquei minha atenção e, de modo tranquilo e passivo, imaginei que estava falando com uma grande plateia. Estou feliz por estar aqui. Orei pela oportunidade ideal. Visualizei em minha mente a plateia imaginária e senti a realidade de toda a cena. Desempenhei o papel de ator, dramatizei o filme mental e me senti satisfeito por ter transmitido esta imagem para minha mente subconsciente, que faria com que aquilo se tornasse realidade. Na manhã seguinte, ao acordar, tive uma grande sensação de paz e satisfação. Poucos dias depois, recebi um telegrama com um convite para que eu me encarregasse de uma organização no meio oeste. Aceitei o trabalho e permaneci por muitos anos, para minha grande satisfação. O método que explico a seguir trouxe grandes benefícios para muitos que o descreveram como o método do filme mental. Recebi inúmeras cartas de pessoas que ouvem meus programas de rádio e acompanham minhas palestras públicas, contando os resultados maravilhosos que obtiveram usando essa técnica na venda do seu imóvel. Sugiro a quem está vendendo um imóvel ou um terreno que proceda à negociação na própria mente, sabendo que o preço está justo. Então, reivindico que a inteligência infinita atraia para essa pessoa um comprador que realmente deseja o imóvel, que vai ser feliz e prosperar nele. Em seguida, sugiro que os vendedores acalmem a mente, relaxem, deixem de pensar e entrem em um estado de vigília e sonolento, que reduz o esforço mental ao mínimo.
Depois, devem imaginar o cheque nas mãos, ficar satisfeitos com o pagamento, agradecer e ir dormir sentindo a naturalidade de todo o filme criado na mente. Devem agir como se fosse uma realidade objetiva. A mente consciente vai assumir isso como uma impressão e, através das correntes mentais profundas, o comprador e o vendedor vão se encontrar. A imagem mental guardada na mente vai acontecer desde que seja apoiada pela fé. A técnica de Baldwin. Charles Baldwin era um professor do Instituto Rousseau, na França, psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisa na New Ness School of Healing. Em 1910, ensinou que a melhor forma de impressionar a mente subconsciente era entrar em um estado grogre e sonolento, ou semelhante ao sono, na qual todos os esforços reduzissem ao mínimo. Depois, em um ambiente calmo, passivo, receptivo e por meio da reflexão, Baldwin transmitiria a ideia ao subconsciente. A fórmula de Baldwin é a seguinte: uma forma muito simples de garantir isso, impregnar a mente subconsciente, é condensar a ideia que será objeto de sugestão, resumindo-a em uma frase breve que possa ser gravada sem dificuldade na memória e repeti-la continuadamente como se fosse uma canção de ninar. Há alguns anos, uma jovem de Los Angeles estava envolvida em uma longa e amarga disputa judicial com a família por conta de um testamento. O marido tinha deixado todo o patrimônio para ela, mas os filhos e filhas de um casamento anterior estavam brigando na justiça para anular o testamento. A técnica de Baldwin foi descrita para ela, que fez o seguinte: relaxou o corpo em uma poltrona, entrou em um estado sonolento e, conforme sugerido, condensou a ideia de sua necessidade em uma frase composta por 5 palavras gravadas com facilidade na memória. Será resolvido na ordem divina. Para a jovem, essas palavras queriam dizer que a inteligência infinita, operando nas leis de sua mente subconsciente, faria um acordo compatível utilizando o princípio da harmonia. Ela repetiu esse procedimento por 10 noites. Assim que entrava em um estado sonolento, repetia de modo lento, calmo, emocional: será resolvido na ordem divina. Sentia-se então envolvida por uma paz interior e muita tranquilidade, e logo entrava em seu sono profundo e normal. Na manhã do 11º dia, após o uso dessa técnica, ela acordou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que estava resolvido. Seu advogado telefonou no mesmo dia, dizendo que o representante da outra parte tinha entrado em contato para dizer que seus clientes estavam dispostos a negociar. Um acordo harmonioso foi obtido, encerrando a disputa judicial. A técnica do sono. Ao entrar em um estado sonolento, o esforço é reduzido ao mínimo. A mente consciente fica submersa quando se encontra em um estado sonolento. O motivo para isso é que o grau mais alto de afloramento do subconsciente ocorre antes de dormir e logo após o despertar. Nesse estado, os pensamentos negativos, que tendem a neutralizar o desejo e a impedir a aceitação
dele pela mente subconsciente não estão mais presentes. Imagine que você queira se livrar de um hábito nocivo. Assuma uma postura confortável, relaxe o corpo e fique parado. Entre em um estado sonolento e diga com calma, várias vezes, como se fosse uma canção de ninar: estou totalmente livre deste hábito. A harmonia e a paz de espírito reinam supremas. Repita a frase por 5 ou 10 minutos, devagar, com calma, de todo o coração, à noite ou de manhã. Toda vez que você repetir as palavras, o valor emocional aumenta. Quando vier o impulso de praticar o hábito negativo, repita a fórmula acima em voz alta. Assim você induz o subconsciente a aceitar a ideia e a cura acontece. Vou repetir. Estou totalmente livre desse hábito. Estou totalmente livre deste hábito. A harmonia e a paz do Espírito reinam supremas. Estou totalmente livre deste hábito. A harmonia e a paz do Espírito reinam suprema. A técnica do obrigado. Na Bíblia, Paulo recomenda que façamos nossos pedidos com louvor e agradecimento. Esse método simples de oração oferece alguns resultados extraordinários. O coração grato está sempre perto das forças criativas do universo, fazendo com que incontáveis bênçãos fluam pela lei da reciprocidade, com base na lei cósmica de ação e reação. Por exemplo, um pai promete um carro de presente ao filho quando ele se formar. O garoto ainda não recebeu o carro, mas está muito grato e alegre, como se já tivesse recebido o presente. Ele sabe que o pai vai cumprir a promessa e está cheio de gratidão e alegria, mesmo ainda não tendo recebido o carro. Objetivamente falando, contudo, ele já recebeu o presente em sua mente. Devo apontar o exemplo de como o Sr. Brock aplicou essa técnica e obteve excelentes resultados. Ele disse: estou desempregado, as dívidas estão se acumulando. Tenho 3 filhos e estou sem dinheiro. O que devo fazer? Com regularidade, em todas as noites e manhã, por um período de aproximadamente 3 semanas, ele repetiu as palavras: obrigado, Pai, pela minha riqueza, de modo tranquilo e pacífico. Obrigado, Pai, pela minha riqueza. Obrigado, Pai, pela minha riqueza, de modo tranquilo e pacífico. Até a sensação ou estado de espírito de gratidão dominar a mente. Imaginou que estava abordando o poder infinito e a inteligência dentro de si, mesmo sabendo, claro, que não podia ver essa inteligência criativa ou a mente infinita. O Sr. Brock estava vendo com o olhar interior da percepção espiritual, percebendo que sua imagem, pensamento da riqueza, era a primeira causa relacionada ao dinheiro e posição de que estava precisando. O pensamento e o sentimento eram a substância da riqueza, livre de quaisquer condições prévias. Ao repetir obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai, diversas vezes, a mente e o coração do Sr. Brock foram elevados ao ponto da aceitação. Quando o medo, os pensamentos de escassez, pobreza e angústia vinham à sua mente, ele dizia: obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai, quantas vezes fossem necessárias, pois sabia que, enquanto mantivesse uma atitude de gratidão, recondicionaria
a sua mente para a ideia da riqueza. E foi o que aconteceu. O resultado da prece do Sr. Brock foram muito interessantes. Após orar de forma mencionada, ele esbarrou na rua com um antigo chefe, que não via há 20 anos. O homem ofereceu um emprego muito lucrativo e adiantou um empréstimo de $500. Hoje, o Sr. Brock é vice-presidente da empresa em que trabalha. Em conversa recente, ele comentou comigo: "Nunca esquecerei o obrigado, Pai. Fez maravilhas por mim. Glória a Deus. Aleluia." O método afirmativo. A eficácia de uma afirmação é determinada em boa parte pela sua compreensão da verdade e pelo significado das palavras. E, orando, não useis de vãs repetições. Mateus 6:7. E, orando, não useis de vãs repetições. Mateus 6:7. Portanto, o poder da afirmação está na aplicação inteligente de positivos nítidos e específicos. Por exemplo, um garoto soma 3 mais 3 e escreve 7 no quadro negro. O professor afirma com certeza matematicamente que a soma de 3 mais 3 é igual a 6, levando o garoto a alterar os números da sua conta. A afirmação do professor não fez 3 mais 3 ser igual a 6, pois isso já era uma verdade matemática. A verdade matemática fez o garoto alterar os números no quadro negro. Não é normal estar doente, normal é estar saudável. A saúde e a verdade do ser. Quando você afirma saúde, harmonia e paz para si mesmo ou para outra pessoa, quando percebe que esses são os princípios universais do ser, você vai reorganizar os padrões negativos da mente subconsciente com base em sua fé e na compreensão que você afirma. O resultado do processo afirmativo de prece requer que você obedeça aos princípios da vida, independentemente das aparências. Pense por um instante que existe um princípio do acerto e não do erro, da verdade, mas não da mentira. Existe um princípio da inteligência, mas não da ignorância, da harmonia e não da desarmonia. Existe um princípio da saúde, mas não da doença, da riqueza, mas não da pobreza. Utilizei o método afirmativo a pedido da minha irmã, que, após a realização de exames e raio-x, foi diagnosticada com cálculos biliares e passaria por uma operação em um hospital na Inglaterra. Minha irmã me pediu para rezar, orar por ela. Estávamos separados por 10.000 quilômetros, mas não há tempo ou espaço no princípio mental. A mente ou a inteligência infinita está completamente presente em toda parte ao mesmo tempo. Afastei completamente todos os pensamentos da contemplação dos sintomas físicos e da personalidade. Depois, afirmei o seguinte: esta prece é para minha irmã Catherine. Ela está tranquila, em paz, equilibrada, serena e calma. A inteligência curativa da mente subconsciente que criou o corpo dela agora está transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e osso de Catherine, segundo o padrão perfeito de todos os órgãos na sua mente subconsciente, de modo tranquilo e calmo.
todos os padrões de pensamentos distorcidos na mente subconsciente são removidos e dissolvidos. E a vitalidade, a plenitude e a beleza do princípio da vida agora se manifestam em cada átomo do ser da minha irmã. Ela agora está aberta e receptiva às correntes de cura que estão fluindo através dela como um rio, restaurando a saúde perfeita, a harmonia e a paz. Todas as distorções e imagens ruins foram agora lavadas pelo oceano infinito de amor e paz que está fluindo através dela. E assim será. Realizei essa prece várias vezes por dia. E ao fim de 2 semanas, minha irmã fez um exame que apresentou um resultado de cura notável, a ponto de ela nem sequer precisar passar por cirurgia. Gostou dessa amostra? Então compre o livro para continuar a ler. Vou deixar na descrição do vídeo um link para compra segura na Amazon. Se você gostou e tiver interesse, dê uma olhadinha. Não esqueça de deixar seu like, seu joinha, seu comentário. E se achar que este conteúdo servirá para alguém, compartilhe com alguém do seu convívio, do seu meio. Agradeço a sua estada, o seu tempo que tirou para ouvir. E seja muito feliz, que Deus abençoe a sua vida, que utilize desse conteúdo com graça de Deus. E até o próximo áudio ou vídeo. Um tchau, tchau do Charles.